serei atingido. Porque o Senhor cuida de mim. Eu pertenço a Ele. Eu sou um cidadão, uma cidadã do reino dos céus. Então, a pessoa precisa conhecer a palavra. Você vem aqui uma vez por mês, mas em um dia apenas você aprende o que não aprendeu num ano. É verdade ou não é? Verdade. Num dia apenas você recebe porções da palavra que não receberia em nenhuma universidade desta terra. Os ensinamentos que você aprende aqui são transformadores, são impactadores, mudam a sua vida. Sim ou não? Sim. Quem é que teve a vida mudada depois que pisou? Mudou a vida? Diga assim: é porque eu estou sendo alimentado com a santa palavra de Deus. É porque Deus está transformando a minha mente, mudando os meus pensamentos. E a palavra de Deus diz que mudando a maneira de pensar, muda tudo, muda a vida. Sabe qual é o maior pecado da igreja hoje? Sabe qual é o maior pecado meu, seu? O profeta Isaías diz, preste atenção, esse é o maior pecado. O boi conhece o seu possuidor. Tem algum fazendeiro aqui? É verdade isso? O boi conhece o seu dono? Verdade? Então o profeta Isaías não está mentindo. Capítulo 1, versículo 3. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura. Mas o meu povo não tem conhecimento. O meu povo não me conhece. O que o profeta está dizendo? Que o boi, o jumento são mais inteligentes do que nós, tem mais capacidade, conhece o seu dono, e nós não conhecemos aquele que nos criou. Nós não conhecemos o nosso Deus. E o mesmo profeta Isaías, ele diz assim: ah, se meu povo me escutasse. Ah, se meu povo andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo. Já pensou? Deus dizendo: eu imediatamente abateria o inimigo do meu povo. Qual é o seu inimigo? É uma doença? É um vício? É uma perseguição no trabalho? É uma tristeza, angústia no coração? É o casamento que não dá certo? É a sua vida amorosa que está amarrada? Você tem um vazio tão grande, precisa de alguém, mas não encontra. Qual é o inimigo? É o vizinho que quer matar você? É aquela pessoa do outro bar que quer destruir você com a inveja, com o olho, com a feitiçaria? Qual é o seu inimigo? Não importa qual seja, Deus está dizendo assim: eu de pronto, eu imediatamente abateria os seus inimigos.
bateria com um sopro. É a promessa de Deus. Você crê ou não crê nessa palavra? Mas Deus está dizendo: meu povo não me conhece, não sabe o que eu posso fazer. Antes de você vir aqui, você sabia que Deus podia tirar um câncer sem cortar, sem cirurgia? Sabia? Não. E aqui você tem visto isso. Antes de vir aqui, você sabia que um cego pode recuperar a vista? E aqui muitos cegos têm recuperado a vista. Antes de pisar aqui, você já ouviu falar que os paralíticos estão andando? Dona Silei é uma prova viva disso. Passou aqui no sal, está curada. Então você não conhece o Deus que tem, não sabe o que Ele pode fazer a seu favor. Por isso que você não pede, não dá um passo, não faz o que precisa ser feito. Você já ouviu falar que alguém emagreceu 5, 10, 15 quilos tomando uma gota de azeite? Não, mas aqui você ouviu. Aqui você conheceu o Deus vivo. Você já ouviu alguém falar que usando um pouco de sal ficou curado da lepra, da ferida mais brava que existe? Não, mas aqui você viu. Porque aqui você está conhecendo o Deus vivo. Então o profeta Isaías diz assim: o boi conhece o seu dono, o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece. Faça um pedido para Deus: meu Deus, eu quero te conhecer. O profeta Isaías diz ainda, versículo 1, 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Quem quer o melhor dessa terra? Quer? Mas há uma condição. Não basta querer. Diga: não basta querer. É preciso ouvir a Deus. Ele ensina o caminho. Deus diz assim: se o meu povo me ouvisse, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra seus adversários. Eu os sustentaria com a mais fina flor do trigo e os saciaria com o mel que escorre da rocha. Então, promessas fantásticas, maravilhosas. Mas para que isso aconteça, nós precisamos conhecer a Deus. Deus cuida de nós. Diga: Deus cuida de mim. Deus cuida de ti. Diga: Deus abre as janelas do céu e derrama todas as bênçãos. Qual é a bênção que você precisa? O que você veio buscar? A palavra diz que Deus abre a janela do céu e derrama essa bênção sobre a sua pessoa. Diga: Pai, eu recebo. Eu tomo posse dessa bênção. Ela me pertence. Alimentados com essa palavra, conhecedores dessa palavra,
Então nós estamos habilitados para entender o milagre que a Bíblia descreve hoje. É só pela mão de Deus. E quem sabe está aqui a história de muitos de vocês. Uma senhora ficou viúva e o marido deixou por herança uma enorme dívida, impagável. Era uma viúva já de uma certa idade, tinha 2 filhos adolescentes e uma enorme dívida. E lá na despensa, só 1 litro de azeite, não tinha mais nada. E a dívida era enorme, algo em torno de 100 milhões. Já pensou uma viúva pobre devendo 100 milhões? Impagável. Aos olhos dos homens, impagável. Mas aos olhos de Deus, não. Se Deus abrir as janelas do céu, a pessoa mais pobre pode ficar bilionária de um instante para o outro. O maior problema pode ser solucionado. Eu tenho um grande amigo lá no Mato Grosso. Ele tem uma enorme fazenda, tão grande que não dá para percorrer a pé o trajeto de um dia. E ele juntou todas as economias, vendeu tudo que tinha em São Paulo e plantou soja e milho na fazenda inteira. E ele disse para a esposa: aqui estão todas as nossas economias. Nosso capital vai dobrar. Se nós tínhamos 300 milhões, agora vamos ter 600 depois da colheita. Vai dobrar. Mas naquele ano, uma seca muito forte atingiu aquela região. E sem chuva, não tem como a planta crescer e dar fruto. Então aquele moço estava desesperado. Tudo que ele tinha estava ali investido. E nem sinal de chuva. E nem previsão para muitos meses. Hoje os meteorologistas já conseguem dizer se vai chover durante meses na frente. E diziam nem uma gota d'água. Ele estava desesperado. E ele me ligou. E sabe o que eu disse para ele? Sabe? O boi conhece o seu dono. O jumento conhece o dono da sua manjedoura. Mas você não conhece o Deus que tem. Você tem sido fiel, tem sido dizimista, tem ajudado a obra de Deus. Então clame a Deus. Clame a Deus. E ele saiu do telefone,
Foi lá no meio da plantação e disse: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Só o Senhor pode resolver o meu problema, ninguém mais. Só o Senhor tem nas mãos a bênção que eu preciso. Eu sou um pecador, mas eu tenho procurado andar nos teus caminhos. Eu tenho procurado ajudar a tua igreja. Me abençoa, Pai. Manda chuva. E aí a chuva começou a cair. Logo em seguida, sabe aquela chuva mansa que não machuca a plantação? Choveu durante horas e horas. Estava salva a colheita dele. Agora, interessante, ele fotografou, filmou para me mostrar. Só choveu dentro da fazenda dele. Para fora da cerca, na rua, não choveu. Nos vizinhos confrontantes, nas fazendas deles, não choveu nem uma gota d'água, só na plantação dele. É ou não é obra de Deus? Você precisa conhecer o Deus que tem. E se você não conhecer, você não vai clamar, não vai pedir, não vai orar, não vai fazer uma vigília, não vai fazer uma oração no monte, não vai se purificar para receber o corpo e sangue de Jesus, não vai usar o sal, nem o azeite, nem o óleo, nem o vinho, não vai usar nada com fé. Então aquela viúva tinha uma enorme dívida. E naquele tempo, antigamente, quem não pagasse a dívida ficava escravo. O credor vinha e levava como escravo pela vida inteira. E o credor passou lá pela manhã e disse: paga o que me deves. Eu te dou um prazo até amanhã. Se não me pagares, eu vou levar os teus 2 filhos como escravos. Ela era viúva, já de idade. Os filhos eram o arrimo da sua velhice, todo o tesouro que ela tinha. Então imagine o desespero daquela mãe. Mas ela não fez uma loucura. Aquela senhora tinha fé, conhecia o Deus vivo. E o que ela fez? Ela fez o mesmo que você fez hoje. Ela foi até a igreja, foi à procura do homem de Deus que estava realizando milagres e maravilhas na unção do Espírito Santo, profeta Eliseu. E ela chegou e disse: profeta, eu devo mais de 100 milhões, não tenho com o que pagar.